Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário. Aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Juízes, capítulo 2, versículo 11 a seguir, diz o texto sagrado desta maneira: Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Amém? Esse, para mim, é um texto de bastante ênfase, porque ele se repete em vários capítulos daqui para frente, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 10, capítulo 14, praticamente no livro de Juízes inteiro, esse livro que abrange um período aí de cerca de 430 anos na história de Israel, onde não havia rei, mas como governo teocrático que era, a ideia era que a nação ficasse sob os cuidados da lei e da orientação direta de Deus. Mas o texto que você mais vai encontrar neste livro é: Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. E respeitada a condição social e cultural de cada época, precisamos fazer isso, nós vamos descobrir que nós não somos muito diferentes de Israel. Como eu disse, respeitada as condições, sociais e morais. Porque há em cada um de nós períodos de oscilação moral e, pasmem, espiritual. E esses períodos de oscilação, eles acabam trazendo para nós um prejuízo terrível, porque quando nós estamos surfando na onda, quando nós estamos em alta, quando nós estamos bem com Deus, quando a nossa intimidade é agradável aos olhos do Senhor, tudo está bom. Não há nada que resista, não há ninguém que resista ao poder de Deus em nós. Mas quando essa oscilação ela cai para níveis baixos, você sabe o que acontece no teu corpo quando você tem uma caída na sua imunidade. Tudo que é bactéria, e olha, se tem um lugar que tem uma concentração horrorosa de bactérias e de vírus, é em nós, no nosso corpo. Então, tanto na boca como no trato gastrointestinal, enfim, nas nossas mãos, através das nossas relações, da nossa respiração, nossas vias aéreas, nós estamos cravejados de bactérias do tudo que é tipo. E algumas, às vezes, bastante nocivas. Mas elas ficam quietinhas, esperando o momento da oscilação da nossa imunidade.
quando a imunidade cai, seja por questões emocionais, seja por questões físicas, enfim, o que vai acontecer é que essas bactérias elas vão se manifestar, trazendo inclusive a pessoa, a vítima, a óbito. Então Israel vai nos mostrar que no livro de Juízes, este ciclo repetido de um povo que abandona Deus vez por outra é algo constante, está todo momento acontecendo, e ao fazerem isso, eles não só praticam o mal, mas como são entregues pelo Senhor aos seus algozes, e aí, se dando em conta do que estão fazendo da sua vida, eles clamam ao Senhor e o Senhor lhes dá libertação. E tem algumas verdades que nós vamos encontrar nesse texto que eu li aqui especificamente, porque essa realidade de Israel serve de alerta para mim e para você, porque não é só o Antigo Testamento que tem esses alertas, mas o Novo Testamento também está cravejado de alertas contra essa oscilação espiritual. Então a primeira coisa que você vai encontrar junto comigo é a partir do versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal. Bem, o pecado começa quando o coração se afasta de Deus. Quando o meu calor da presença de Deus, ele se esfria, o pecado começa. E quando você olha, por exemplo, Romanos 1:21, você vai encontrar a partir dali desse texto, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Você compreende que a nulidade do calor da presença de Deus, ela não é um ato espiritual lá do mundo espiritual direto, não. Começa no raciocínio. Aqui, na sede dos pensamentos, é que vai começar. Paulo diz que ele se tornando nulo nos raciocínios, o coração fica cheio de escuridade. E o pior vem no versículo 22. Inculcando-se, ou seja, colocando a si próprio como perfeito, colocando a si próprio acima dos outros, inculcando-se por sábios, o texto vai dizer, tornaram-se loucos. E nós temos muita facilidade em rotular alguém de louco, né? Aí o cidadão pega um pedaço de tecido, de seda reforçado, amarra dentro de uma mochila nas costas, bota um avião a 1.500 metros de altura e pula de lá. Ou sobe em cima de um edifício alto e pula, puxa uma cordinha esperando que aquele tecido saia do paraquedas, que é o paraquedas, saia da mochila, e saindo, torcendo para que aquele monte de corda não se enrosque uma na outra e ele acabe virando história para ser contada, né? Nós chamamos essa pessoa de louco. E o que podemos dizer de alguém que uma vez tendo conhecido o Senhor, tendo conhecido a graça, tendo sido partícipe das coisas espirituais, simplesmente vira as costas e vai viver a sua própria sabedoria. Então, é aqui que Paulo diz, porque o que eles fizeram? Aí o texto vai dizer, né? Mudar a glória de Deus incorruptível, em semelhança de homens e tal, e tal, e tal, e tal. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. E o que vem depois, nem é bom ser lido aqui, porque está sendo gravado,
mas quem tiver curiosidade, é até bom, pega uma Bíblia e vai ler o que vem depois. O que vem depois, que Deus chama de imundícia, é o que a nossa sociedade, inclusive através dos poderes legais, tem defendido com muita força. Mas a Bíblia chama de imundícia. Então, quando o homem rejeita Deus, naturalmente, entregue as paixões do coração, ele vai fazer toda essa bobagem. E há uma advertência em Hebreus, o autor, no capítulo 3, no versículo 12, ele vai escrever: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Eu conheço, e eu sei que você também conhece, muitas pessoas, mas muitas, que conheceram a graça de Deus, que foram alvos da misericórdia de Deus, que participaram da alegria da presença de Deus, e que hoje fazem pouco caso, inclusive fazem piada, fazem pilhagem, troça sobre isso. É horrível isso, porque se afastar do Deus vivo é cair num poço sem fundo. Então, hoje, o que nós percebemos é que não se erige, não se levanta mais ídolos de madeira. Mas esta é a sociedade do viver para o eu, de maneira que o prazer, a vaidade, a ambição pela visualização material leva as pessoas a esquecerem-se de que existe um Deus, de que a nossa vida é curta, e eu sempre gosto de lembrar que lá no cemitério, aonde você pode ter certeza que todos nós temos alguém enterrado, lá tem uma lápide com um ano de nascimento e um ano de falecimento. E entre um ano e o outro nós temos um tracinho, que é um hífen. E toda uma vida de pensamentos, vaidades, ações, desejos, tudo está resumido no hífen, um mero tracinho. E esse começo e fim me levam a pensar que a minha vida é muito curta, é passageira, e eu preciso estar atento a uma realidade. Ao fechar os olhos, haverá uma vida eterna para prestarmos conta. E deixa-me dizer para você que não crê nisso, pode ser que você não creia, e pode ser que tudo que nós estamos fazendo aqui seja uma aventura emocional, pode ser que Deus não exista, mas nós vivemos, no mínimo, pela percepção da existência de Deus, nós vivemos em paz, vivemos com um coração alegre, com famílias completamente perfeitas diante de Deus, servindo a Deus, com a emoção de estar fazendo o certo, da maneira certa, na hora certa, no lugar certo. E isso já terá valido a pena para uma vida. Mas deixa eu dizer para você que se nós que estamos aqui estivermos certos de que existe uma vida eterna, que ao fechar os olhos a verdadeira vida começará, e que todo joelho se dobrará na presença desse Deus, você precisa desse Deus também. Aleluia! E se nós estivermos certos e você estiver errado, é hora de entregar a sua vida para Jesus. Porque hoje o mal vem disfarçado de normalidade. Deram só nomes, rótulos novos para aquilo que é antigo. Por exemplo, ao pecado se chama de opção. As pessoas não querem mais dizer, não, isso é pecado, porque pecado é uma coisa assim, muito arcaico, muito bíblico, muito evangélico, muito religioso. Então vamos falar de, isso aqui é a minha opção. Eu quero ter direito a fazer as minhas opções. Mas cuidado, nem todos os caminhos foram feitos para serem trilhados.
alguns caminhos são caminhos de morte. Eu me lembro, quando cheguei na cidade de Recife, eu perguntei para alguns moços que estavam na beira da estrada, próximo do local onde eu aluguei o apartamento, lá em Barra de Jangada, na verdade é Recife, é Jaboatão dos Guararapes, é do lado, é colado, né? E eu perguntei para os moços, onde é que tem a igreja aqui? Aí disseram assim, pode ir por aqui, dessa rua aqui. E eu, turista, com essa cara branca, né? Fui entrando naquela ruazinha, a rua foi estreitando, 8 horas da noite, domingo, já escuro, e aquela não era uma rua para eu estar. E daqui a pouquinho a rua afunilou e abriu. Quando abriu era um espaço aberto e tinha mais ou menos uns 12 ou 15 moços se drogando, cheirando, se picando e tal, todos fortemente armados, e pelo normal, né, ali foi de arrasta para cima, como a meninada fala, né? Mas o que eu fiz aquilo que crente sabe fazer, né? A paz do Senhor, meu jovem, a paz do Senhor. E fui dando até o menino daquele que deixou a agulha pendurada no braço. Ô pastor, pai do Senhor, pai do Senhor. Eu disse, meu filho, eu estou procurando a Assembleia de Deus. Ô pastor, o menino já vai te levar aqui, acompanha, leva o pastor ali, é mais para frente ali. E cheguei na igreja. Você entende que alguns caminhos não são para ser trilhados, a não ser que você tenha a presença de Deus com você. Aí você vai, porque Cristo vai na frente. E se Cristo na frente vai, eu posso ir, né? Você sabe o resto. Então, mas chamam pecado de opção. Mas hoje também chamam desobediência de liberdade. Eu preciso ter a minha liberdade de testar os limites do meu corpo. Cuidado, hein? Esse corpo tem prazo de validade e tem limites bem básicos, né? Então, desobediência ainda é desobediência. E se a palavra de Deus diz não faça, não faça. Não chame isso de liberdade de tomar as suas próprias decisões. Nós temos algo que é bastante discutido, inclusive no meio evangélico, que é a tal da liberdade de opções, né? Como é que a gente chama isso? Livre-arbítrio, né? O verdadeiro livre-arbítrio, ele não é uma opção deixada por Deus para nós experimentarmos tudo que nós quisermos. O verdadeiro livre-arbítrio é a opção de escolher entre servir a Deus e não servir a Deus. Entre fazer o certo e fazer o errado. Eu falei aqui no outro dia, você quer ver como nós temos uma cultura ruim que já nos maculou a nossa moral? Eu duvido de poucos ou talvez nenhum dos senhores que ao sair de dentro do supermercado, tirar as suas compras, botar no carrinho, leva o carrinho de volta ou pelo menos coloca ele em uma área de escape para que alguém venha lá retirar. A maioria deixa no próprio ponto onde estava o seu carro, ou seja, outro que quiser estacionar vai ter que descer do carro, tirar o carrinho dali para poder estacionar o carro. Isso é uma cultura horrorosa que nós temos. Às vezes a minha filha diz, pai, vai levar lá? Não vou levar lá. Mas tem alguém pago para buscar. Ok, se tem alguém pago para buscar e eu vejo que o menino está vindo lá, eu coloco na área de escape específica para carrinhos. Ele já vai passar e vai carregar. Mas se não, leva de volta. Fazer o certo não é quando estamos sendo vistos. Fazer o certo é quando não estamos sendo vistos. É quando ninguém está lá para dizer parabéns, palmas para você. É lembrar que nós temos os olhos do Eterno que passeiam sobre a terra e buscam os fiéis com quem ele possa contar. Abraão foi escolhido assim. Noé foi escolhido assim. Davi foi escolhido assim. Paulo foi escolhido assim. Tantos outros.
Deus olhou dentro da alma e encontrou alguém que vivia na obediência. Eram perfeitos, pastor? Não! Todos eles têm relatos de fraquezas, de fracassos e de momentos de crise, mas lá dentro do seu coração não havia a chama da desobediência gratuita contra Deus. Havia o desejo de acertar e dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto, para que eu ande na tua presença. Aleluia! Se chama pecado de opção, desobediência de liberdade, hoje se chama idolatria de cultura, né? Não, porque na nossa cultura, hoje, nós podemos correr atrás de ícones famosos, sejam eles religiosos ou não, e ficamos à caça de likes, a caça de autógrafos, de fotos, de selfies. Cuidado. É bacana você ter um registro de alguém que você admira ou que você tem uma amizade, um carinho. É bacana ter um registro, mas isso não pode ser algo que domine a sua vida. Algumas pessoas, elas acabam se tornando psicopatas modernos, onde se aquela pessoa alvo do seu amor não lhe corresponder, começa a ameaçar de morte, começa a fazer umas loucuras. Bom, você sabe as loucuras que tem nessa sociedade. O mesmo padrão de procedimento que afastou Israel de Deus continua acontecendo em nossos dias. Só mudou a data no calendário, só mudou a feição, o estilo de roupa, a cultura generalizada, mas os problemas ainda são os mesmos. Mas veja, aí o versículo 14 traz para nós: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores. Era sempre assim, o Senhor os entregou. E deixa eu lançar aqui um cuidado para você adotar na sua vida. Nós temos muito essa coisa de cada problema, cada percalço, cada circunstância ruim que nos acomete, cada momento de dificuldade ou de doença ou de dor, nós temos o hábito, isso é um hábito inclusive evangélico, atribuímos tudo ao inimigo. É o diabo que fez isso, o diabo fez aquilo, o diabo fez aquele outro. Eu costumo dizer, você não é tão importante assim como você se acha, para colocar tudo a culpa no diabo. O diabo está mais preocupado com o destino das nações, com empresários, com políticos, com autoridades gospel, daqueles grandes demais, que ficaram maior do que Jesus. O diabo está preocupado com gente que arrasta a multidão. Não está tão preocupado com você não, meu irmão. Você vai ser só mais um ponto que ele vai colecionar lá no joguinho dele. Mas a preocupação dele vai ser só te ver caído. Mas ele não vai estar preocupado em lançando tantos percalços quanto você acha, não. Entenda que Deus deu para nós uma vida, para nós vivermos, administrarmos. Ora, você que nasceu aí a partir dos anos 90, se você não fala pelo menos inglês, espanhol, o português, e quem sabe já arrasta aí um francês, um alemão, ou talvez um mandarim, você já está com problema. Se você nasceu a partir dos anos 90 e não fala 3 idiomas, no mínimo, você está com problema. Porque esta geração de agora tem que ser poliglota. Essa geração que tem tudo na mão. Essa é uma geração que tem facilidades. Mas o que acaba acontecendo? Nós estamos nem aí para a coisa, né? A vida vai seguindo de qualquer jeito. E aí, quando portas se fecham, eu perdi, quando trabalhava ainda em empresa, eu perdi vaga de trabalhar numa multinacional
e de ganhar 10 vezes o meu salário porque eu não falava o inglês corretamente. Eu arranhava lá basicamente fazendo um cursinho mequetrefe e aí não falava o inglês bem. Mas isso lá nos anos 90. Você veja que, por minha culpa, eu não tive um emprego numa multinacional muito bom naqueles dias. Então, muitas, se não a maioria das coisas ruins que se te acomete hoje, são culpa sua. Não culpe o diabo, não culpe ninguém, não culpe Deus. Culpe você mesmo. Você é o maior fracasso da sua vida. E para minha desculpa, eu sempre vou ter, ou para minha fraqueza, para o meu erro, eu sempre vou ter uma desculpa. Eu sempre vou dar, não, é que é culpado lá, foi lá o irmão lá que não me ajudou, o culpado lá foi o empresário lá que não abriu a porta, o culpado foi o meu pastor lá, o culpado, e quando não tem ninguém para culpar, culpa o diabo. Ah, o diabo lançou aí um tropeço na minha vida. Para, meu irmão. É culpa sua, é culpa nossa. E por conta de nós, e o pior vem agora, que a cereja do bolo é, por vivermos uma vida fantasiosa, vou usar uma expressão que você vai ficar chocado, mas entenda, é só força de expressão. Por levarmos uma vida espiritual porca, mal feita, mal usada, com pouca intimidade com Deus, aí vai baixando a nossa imunidade espiritual, e o que acontece? Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou aos espoliadores. Aí você é entregue aos espoliadores e você diz, é o diabo, não é culpa sua. Mas Deus, o que tem a ver nessa história? Ele te entregou porque ele espera o teu arrependimento. Veja, Deus nunca vai entregar ninguém para uma circunstância ruim simplesmente por entregar, por sadismo, por maldade, para querer ver o seu mal. Pelo contrário, Deus deseja que todos se arrependam. Ele quer a salvação de todos nós. Ele espera que o nosso coração de pedra seja quebrado. Afinal de contas, o profeta perguntou, não é porventura a palavra do Senhor como martelo que esmiuça a penha? E aí, quando eu não leio a Bíblia, para que o martelo quebre o coração, ele manda, ele permite situações em que o meu coração se aquebrante e eu me volte a ele clamando, dizendo, ó Deus de Israel, tem misericórdia de mim. O resultado você sabe, ele tem misericórdia. Mas se você não se volta, se você já está morro abaixo e se joga no fundo do poço e pede a morte, aí sim, Satanás manda um dos seus conselheiros e ele vai lá no seu ouvido, fingindo ser o Espírito Santo, e diz, tira a tua vida porque você não vale nada mesmo. Aí entra a força de Satanás. Ele quer a destruição total. Ele não quer jogar uma casca de banana no caminho para você escorregar e cair e quebrar o braço. Não, ele não quer isso. Ele quer a tua morte, a tua destruição. Mas Jesus veio para dar a vida e vida com abundância. Arrependei-vos e entregai os vossos caminhos ao Senhor. Aleluia. Tanto que Romanos 1:28, e por haverem desprezado o conhecimento, o próprio Deus os entregou. Deus os entrega. Então, quando você olha para isso, você percebe que, da mesma forma que Gálatas 6:7, o apóstolo Paulo vai escrever, não vos enganeis, porque como é fácil nós ficarmos no nosso mundo de Alice, faz de conta, perdido lá no buraco da toca do coelho, achando que tem um chapeleiro maluco, achando que tem um coelho falante, um gato falante. Não, esquece, meu irmão. Não vos enganeis. Deus
Não, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher. Então, esta é uma vida. Deus poderia ter nos colocado para morar em Marte. Marte não nasce nada. Então ele dizia, vá lá e viva lá em Marte. Ele faria um pulmão especial para respirarmos em Marte e estaríamos morando no grande planeta de Marte até hoje. Adaptados à realidade, o nosso corpo, quem sabe, absorvendo nutrientes específicos que tem lá naquela atmosfera e pronto. Mas não, ele nos colocou em um planeta onde tudo que você planta cresce. E tudo que cresce vai dar para você uma colheita. Então somos chamados a essa realidade. Afinal de contas, se ele faz estas coisas, Hebreus 12:6 nos lembra, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E é para a disciplina que perseverais, pois que filho há que o pai não corrija? Pai que não corrige filho, não ama. Pai que não, no tempo de fazer isso, não dá uma varadinha lá, uma correção, não ama. Pai que dá tudo para filho, não ama. Pai que não ensina filho a trabalhar e lutar pela sua vida, não ama. Mas não é o caso do Pai Celestial. Nós temos um Pai que nos dá as coisas, sim, mas a seu tempo, porque Ele nos ensina a viver e trabalhar por aquilo que queremos. Ele nos dá força, respiração, Ele nos dá saúde, Ele nos dá alegria. É o motor de arranque que nos leva a sair da cama de manhã e viver mais um dia. Porque Ele nos ama. Aleluia. Afinal de contas, o que Ele está tentando nos ensinar é que quando nós insistimos em uma vida errada, em uma vida de pecado, Ele pode tirar a sua proteção e permitir o fruto que é terrível às vezes que vai ser colhido. Aqui na América do Sul, na América Central, na verdade, na região do Panamá, aquela região de floresta, tem uma árvore, me foge o nome agora. Ela dá uns frutos bonitos. O fruto é bonito, parece apetitoso. Mas você não deve nem chegar perto da árvore. Porque se cair uma chuva, uma garoa, bater na árvore e respingar com a seiva da árvore em você, dá uma alergia tão forte que lhe envenena o sangue e pode lhe matar. Se você comer o fruto, pior ainda. Existem árvores que nós não devemos plantar. Eu estava olhando há uns anos atrás, em Joinville, vários bairros, inclusive no centro da cidade, uma árvore bonita, frondosa, usada para sombra e tal, dá umas flores bonitas, mas a flor da árvore, no seu tempo, atrai as abelhas e ela, na sua flor, ela tem um veneno que mata as abelhas. E você sabe que o dia que morrer a última abelha no planeta Terra é uma questão de pouquíssimos anos para simplesmente exterminar todo ser vivo. Porque são as abelhas que fazem o trabalho polinizador e o ciclo da vida continua. Acabando, morrendo a última abelha, acabou o ser humano, acabou o animal, acabou tudo. Vai ser só o tempo de viver aquela geração e morrer e não vai nascer mais nada. Porque são as abelhas que fazem. Então, foi feito um decreto na cidade que aquela árvore teria que ser cortada. E aí todos os bairros, todas as ruas, onde tinha, foram destruídas aquela árvore. Existem árvores que não podem ser introduzidas, plantas que não podem ser introduzidas em determinadas naturezas.
E é isso que nós devemos entender. A sua vida, a minha vida, nós vivemos a natureza espiritual. Existem plantas que nós não devemos trazer para dentro da nossa vida. Existem coisas que nós não devemos mais. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém, porque algumas coisas podem nos levar à morte. Numa questão de proibição, eu nunca gostei de proibição. Eu aceitei a Jesus em fevereiro de 91 e vivi uma época ainda que se proibia muita coisa. Tudo era proibido, mas era hipocrisia de muitos líderes. Proibia, mas fazia pior. Nós não podemos proibir, não devemos proibir. Nós devemos ensinar a verdade, porque a palavra de Deus sendo ensinada, o Espírito Santo vai no coração e convida para fazer diferente e convence de que ali não é a maneira certa, aquilo não é correto. E você vai entender que nem tudo é bom você trazer para dentro do seu jardim. Aqui, o seu jardim é um jardim fechado, é um pomar onde Deus habita, e ali só tem coisa boa na presença dele. Então entenda isso, você não deve trazer tudo para dentro da sua casa, tudo para dentro do seu coração, tudo para dentro da sua mente, porque certas coisas vão te tirar da presença do Senhor. Aleluia. Terceiro ponto que eu investigo aqui, Juízes 3 e 9, que é a sequência desse texto, inclusive, ele escreve: clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou um libertador. Veja, como eu disse aqui, a disciplina de Deus, a justiça de Deus, ela não tem um fim em si mesma. Deus não disciplina ou aplica a justiça simplesmente porque ele é um pai bravo, que ele é um pai odioso, que ele é um pai que não tem misericórdia. Não, pelo contrário. Essa justiça de Deus, essa disciplina divina, ela visa nos levar ao arrependimento. Porque nos levando ao arrependimento, o versículo 9 do capítulo 3 vai explicar: clamaram ao Senhor os filhos de Israel. E no momento que eles clamaram, o Senhor lhe suscitou o libertador que os libertou. Aqui no caso, Otoniel. E isso me lembra, se Otoniel, se Sansão, se Eude, se Débora, ao longo de 430 anos foram tantos libertadores que vieram e foram. Alguns, inclusive, nem quiseram ser juízes. Eles foram lá, fizeram uma guerra libertária, disseram: não quero nada disso, me dá aí um prêmiozinho em dinheiro e eu vou ver a minha vida e tal, e largaram o povo por conta própria. Mas quando você olha para a tua história, quando eu olho para a minha história, eu descubro que eu tive um libertador na minha vida. Oramanda labashuri kandarai. 1 João 1:9, João escreve: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E sabe qual é o mais bacana disso aqui? É o apóstolo João escrevendo a sua primeira carta e dizendo na sua escrita: e no tocante ao verbo, a palavra da vida, as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Sabe que João estava reforçando e ensinando para mim? É que ele viveu a experiência de não ter um Deus distante, um Deus filosófico, um Deus que abandonou a sua humanidade aqui. Não, nós temos um Deus que se compadece, que nos ama, que se humilhou a si mesmo, que desceu em forma humana, que abdicou dos seus poderes por um tempo para ir até a cruz, morrer morte maldita por mim, por você. E ele fez mais, ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu vou ao Pai, mas enviarei outro Consolador, aquele que virá, morará, fará habitação dentro de vocês, e ele não vos deixará órfão. Mas eis que através dele eu estarei convosco todos os dias, hasta a consumação del siglo, até a consumação dos séculos. Aleluia!
Por isso que eu gosto quando eu olho até citei ontem, né? As páginas amarelas lá na seção dos classificados da Bíblia, que é Lucas 15, né? Tem dracma perdida, tem ovelha perdida, tem filho perdido. Tem uma palavra, uma expressão na volta do filho pródigo. Você conhece toda a história, eu não vou me deter nela, mas tem uma expressão que quando o filho, chegando perto da casa do pai, ele levanta a cabeça, isso está lá em Lucas 15, 20. O filho levanta a cabeça e vê o pai de longe. E o pai, ao ver que era o seu filho, o texto diz que o pai foi correndo. E olha que para velhinho correr não é fácil, né? Que digam os velhinhos de plantão, para você correr só com pitbull atrás. Mas o amor do pai, aleluia! O amor do pai fez o velho pai sair correndo na direção do filho. Entenda, sempre que eu e você nos arrependemos e voltamos aos braços do pai, esse pai vai correndo, porque há esperança para quem clama a Deus. Afinal de contas, ele sempre responde ao clamor sincero. É por isso que eu sempre digo, continue confiando em Deus, porque ele ainda é o maior, o melhor e o mais fiel companheiro. Forte abraço, até o próximo vídeo.